E é isso aí, galera! Trazendo a nossa aula para cá, hoje falando de um assunto muito importante que é primeiros socorros. Bem, professor, mas aí primeiros socorros só vai cair, cai poucas questões de primeiros socorros. Isso é fato, né, gente? Cai poucas questões de primeiros socorros, são duas questões, mas primeiros socorros é aquela importância para a vida, né? Então, primeiros socorros sempre muito importante para a sua vida, como condutor, e você vai se deparar com diversas situações difíceis no trânsito. Então, o primeiros socorros, ele traz para a gente como se comportar ali em um acidente de trânsito e também aqueles primeiros 5 minutos que são de fundamental importância para nossa vida. A gente estuda sobre os primeiros socorros, o que são esses primeiros socorros, né? Quando a gente traz sobre os primeiros socorros, o que se deve fazer primeiro em um sinistro de trânsito. Então, o primeiro que se faz em um sinistro de trânsito é sinalizar. Lembra, a sinalização é sempre muito importante. E aí eu quero para vocês sobre as regras sagradas, né, dos primeiros socorros. Então, a gente tem umas regras principais para vocês e eu quero que vocês entendam aqui essas regras, essas regras, essas anotações, porque com essas regras vocês vão responder as possíveis questões para vocês aí na prova, né? Então, gente, olha só, quando se trata das regras sagradas cuide da sua segurança em primeiro lugar. É quando a gente traz na nossa introdução de primeiros socorros que primeiro é você. Você não pode prestar socorro se aquilo põe em risco a sua vida. Então, se põe em risco a sua vida, você não vai prestar socorro, porque, primeiro lugar, a sua segurança. Então, lá na nossa plataforma, a gente vê várias questões quando se trata desse assunto. Então, primeiro você. Proteja-se, você deve se proteger, evite contato com sangue ou secreções. Veja que na nossa aula a gente estuda sobre o HIV, né, sobre essas doenças que são transmissíveis ali pelo contato de secreções ou do sangue. E o HIV é uma das que a gente trata. Muitas pessoas que vão ali para o trânsito descalço, né, que vão ter contato com aquele sangue sem saber do que se trata, nem de quem se trata, certo? Então é uma das regras que a gente deve tomar cuidado aí abaixo para você, certo? Boca a boca, esse boca a boca, muita atenção, porque somente com equipamento apropriado e por pessoal treinado. Então você não vai ter, lembre-se, se você não é técnico, não tem especialização na área da saúde, você não pode querer fazer o que está além do seu alcance. Então apenas com pessoal treinado, equipamento apropriado, que você vai poder fazer ali esse treinamento, certo? Vai fazer ali esse socorro ou esse boca a boca. Não ofereça ou aplique medicamentos ali, você não vai oferecer medicamentos à vítima. Isso também responde questões na sua prova, então não ofereça ou aplique medicamentos na vítima, certo? Não dá líquido para a vítima com suspeita de lesão interna. Então você não deve estar dando líquido, né? Mesmo que ela peça, você não vai dar. Muita gente ali na questão do acidente, é o que a gente sempre fala, é o que pede ali a água, né? Fica pedindo, está com sede, então não se deve dar água àquela vítima. Também não utilize as técnicas de garroteamento, né? O tourniquet, só se isso for o último caso dos casos mesmo, você vai usar um tourniquet, que é aquela que a gente estuda lá quando pega algo que enrola ali e faz aquele para estancar a hemorragia, certo? Não mexa no membro fraturado, limite-se a imobilizá-lo. Você vai apenas imobilizar, não vai tentar recolocar nem mexer naquele membro fraturado. Então veja que essas regras, elas vão já te direcionar para as tuas questões de prova. Vão estar aqui as questões da tua prova, com certeza. Gente, desde já eu peço a vocês que fiquem até o final, assistam essas questões e não deixem de deixar o like aí, deixa o joinha para a gente aí no nosso canal, para que a gente possa mostrar esse nosso trabalho para mais pessoas. Isso é apenas para que a gente possa levar o conhecimento às pessoas aí, no caso de sinistro de trânsito, né, que a gente chama hoje de sinistro de trânsito. Então,
Evite remover a vítima, se inevitável, movimente o mínimo necessário com ela. Se for inevitável e você houver um perigo e você tiver de remover essa vítima, você vai movimentar o mínimo possível, certo? Então, não retirar ou movimentar os veículos envolvidos sob hipótese de prejudicar o trabalho da perícia. Tem pessoas que chegam ali em um acidente de trânsito, em um sinistro, e aí retiram ali aquele veículos do local, porque o veículo está atrasado, o veículo está com algum problema, e isso pode gerar consequências para você, inclusive lá no nossos crimes de trânsito, artigo 305, 307, trata dessas situações, salvo me engano, nesses artigos fala disso, certo? Não retire o capacete do motociclista ou do acidentado. Então, gente, trazendo aqui para vocês as regras, né? Essas regras tão importantes quando a gente traz para você falando sobre os primeiros socorros. É toda essa matéria que a gente estuda lá no nosso livrinho e traz para cá para você em forma de questões, né? Então vou agora trazer umas questões comentadas para vocês, né? Quando eu vou tratar aqui de questões comentadas, né? Trazendo aqui para vocês essas questões para que você já no dia da sua prova esteja aí correr ali de forma a não errar essas questões, mas prestem atenção porque isso é importante para a nossa vida, certo? Então a gente vai trazer aqui 30 questões para vocês, para que vocês, dessas questões vai cair as questões que tem de cair aí na prova de vocês. Professor Moraes, sou também agente de trânsito, né, na cidade, qual sou professor, além de professor, sou agente de trânsito e trabalho muito com essas situações e quero trazer para vocês esse conhecimento, beleza? Então a gente já traz aí a nossa primeira questão, né? Quando se trata da nossa primeira questão, eu quero trazer para vocês aqui, falando sobre a questão do sinistro de trânsito, né? Então a gente já vai trazer aqui para você o sinistro, falando em caso de acidente. Eu quero trazer um destaque aqui para vocês quando eu trazer falando sobre acidente, né? Esse acidente, gente, na prova de vocês pode vir com o nome, pode vir não, vai vir agora sinistro, né? Então eu não vou escrever aqui, mas só para vocês saberem que agora vai ser sinistro de trânsito, beleza? Sinistro, né? Não é mais aí o acidente, vai sair aí um sinistro, beleza? Tá enganchando aqui o negócio, beleza? Aqui é tudo ao vivo para você. Então vamos lá. Sinistro de trânsito, é importante. Então, em caso de sinistro, eu até já trouxe lá nas regras. Se você voltar atrás, você vai saber resolver fácil essa questão. Socorrer a vítima imediatamente. Olha, gente, essa palavra aqui, imediatamente. Você vai chegar e pegar a vítima lá? Veja que são questões de lógica, né? Claro que não. Prestar auxílio, ok. Desde que não corra ali risco pessoal. Tá aqui já o nosso gabarito, né? Sem mais delongas, aqui o nosso gabarito para você. Então, gente, olha só aí, gabarito legal, né? Para que você no dia da sua prova não perca. Vamos ver só as outras. Prestar auxílio mesmo com risco pessoal, errado, né, gente? Errado, mesmo com risco pessoal. Lembrando aqui que nosso gabarito foi letra B, você não vai perder aí na sua prova. Não colocar a mão na vítima, apenas chamar o resgate. Cuidado com essas palavrinhas que eu sempre falo para vocês nas nossas aulas. Apenas, unicamente, jamais. Poderá estar errado aí as nossas questões. Então veja só, trazendo aí para você essas questõezinhas aí, né? E tudo aquilo que a gente, quando vê na nossa prova, né? A gente vai ficar atento. Então, olha só, em caso de sinistro de trânsito, em caso de acidente com esse sinistro, o que você deve fazer é prestar auxílio, ou seja, prestar socorro, desde que não corra um risco pessoal. Primeiro você. Não esqueçam, gente, os primeiros 5 minutos são muito importantes, questão do sinistro. O que se deve fazer primeiro em um sinistro de trânsito é sinalizar, para que não ocorra outro sinistro. Então, a primeira coisa que você faz em um sinistro de trânsito, sinalizar, beleza? E aí, gente, a gente já traz aí a nossa segunda questão, trazendo para vocês aí a nossa segunda questão, né? Muito importante também na nossa prova. Olha só, uma pessoa que acabou de ser atropelada e está caída na pista, né? O que deve fazer? Ela acabou de ser atropelada ali e está
caída na pista. Aí vamos para as questões. Remover imediatamente a pessoa para a calçada. Você vai chegar lá e arrastar a pessoa. Veja que tem a questão da lógica, né? Apenas anotar, né? Que olha um apenas aqui, né, gente? Olha um apenas. Anotar a placa que atropelou. Isso faz cuidado com esse apenas. E ele traz aqui, sinalizar o local e chamar o resgate. Tá aqui, né, gente? E sem mais, são muitas questões. Eu vou apenas trazer aqui as respostas corretas. Né? E olha só que legal. Aqui está o nosso gabarito, letra C. Chamar o resgate, né, ali. Sinalizar o local, primeira coisa que se faz. E aí depois chamar o resgate. Chamar algum parente da vítima, né? Veja que são questões sem lógica. Letra D não dá nem para você olhar. E aí o nosso gabarito certinho aí, o nosso gabarito aí trazendo para você a nossa letra B, né? A nossa letra B. Então, mais uma vez aí trazendo para você uma questão que pode cair na sua prova e você vai ver que não há dificuldade, porque a gente tem a nossa aula e eu deixo ela aqui gravada para vocês com essas questões comentadas, né? Segue a gente, compartilha o nosso conteúdo, compartilha para que a gente possa ajudar a mais pessoas. Esse canal já tem ajudado a muita gente, né? E a intenção é essa mesmo. Quanto mais pessoas com conhecimento no trânsito, menos morte teremos. E sem contar que você tem aí hoje em torno de 40% dos empregos, gente, se adquire com a habilitação. De 35% a 40% é com a habilitação, com a CNH. E eu estou aqui para te ajudar nesse processo, para que você possa realmente concluir aí esse processo com sucesso. Trazendo aí a nossa terceira questão, né? Trazendo aqui para você a nossa terceira questão. Em caso de fraturas, né? Quando ele vai falar de fraturas, em caso de fraturas, ele quer o que, gente? Olha só, prestem atenção, ele quer a incorreta. Isso são as pegadinhas do Detran, beleza? Ele vai querer uma questão incorreta, perdão, né? Ele vai querer a incorreta, o que está errado. Então vamos lá, o que é que está errado aí? Antes de imobilizar, puxe o membro colocando na posição natural. Gente, antes de imobilizar, eu devo puxar o membro colocando na posição. Olha só, né? Pelo visto aqui já está aqui o nosso gabarito. Eu não gosto. Lá a prova do Detran, você prestando atenção, você não vai perder muito tempo. Mas são 90 minutos, dá tempo. Mas vamos sempre aqui para as outras alternativas. Ele trata aqui, cobrir com um pano limpo as fraturas expostas. Sim, né? Então, correta. Aqui, ó, você deve, sim. Aqui está correta, mas lembre-se que ele quer a incorreta, não é isso? Manter a vítima em posição confortável. Sim, né? Ele tem que manter aqui em posição confortável. Beleza? E aí ele vai trazer aqui ainda uma... falando sobre essas questões, né? Trazendo aqui uma tala deve ter o comprimento suficiente para imobilizar também as articulações acima e as fraturas, beleza? Então aqui mais uma questão aqui correta, mas como ele queria a incorreta, está aí a nossa alternativa, beleza? Então, galera, é isso aí, trazendo agora a nossa quarta questão aqui para você, né? Então veja que na quarta questão, veja que a nossa terceira questão, de fácil entendimento, tudo aquilo que a gente vê na nossa aula, não tem dificuldade em resolver esse tipo de questão, certo? Só peço que vocês prestem bem atenção na hora de resolver. Quarta questão a gente traz para vocês também aqui, ele vem pedindo uma questão que ele quer saber aqui, uma incorreta, não é isso? Então ele vai pedir uma incorreta. Mais uma vez, prestem atenção que ele quer uma incorreta. É isso que vocês devem se atentar na prova. E aí ele traz, marque a incorreta no que diz respeito ao número de emergência. 192, galera, pelo que a gente estuda, é o SAMU, né? Lá, SAMU, certo. 193, COBOM, o que é COBOM? Corpo de Bombeiros, certo. 181, tem esse 181 de resgate, né? Então tá aqui o nosso gabarito. Por quê que é o gabarito? Porque o 190 aqui também é a nossa Polícia Militar, que é aí um órgão também que pode nos ajudar, que ajuda aí no caso de emergência, beleza? Então, como ele queria a incorreta, tá aqui o nosso gabarito, né? A letra C. Show de bola? Vamos aí para nossa quinta questão. Então, gente, veja que não é algo difícil de acertar questões. Basta que você preste atenção ao que vem pedindo a questão.
Então, na nossa quinta questão aqui, ele vai trazer para você a quinta questão, pedindo sobre não constitui, olha, mais um não aqui, ó, não constitui um requisito obrigatório ao socorrista. Quando ele vai trazer esse não, aqui, não constitui um requisito obrigatório, é o que não é obrigatório para você, para que você seja um socorrista, beleza? Ser solidário, ele vai trazer ser solidário. Eu preciso ser solidário para ser socorrista, né? Ele quer uma que não seja. Sim, eu preciso ser solidário, né? Preciso ser calmo. Preciso sinalizar ser calmo, mas com eficiência, beleza? C da área de saúde. Tá aqui, gente, o nosso gabarito de letra C, né? Já trazendo aqui para você a nossa letra C. Como que não há necessidade de você ser da área de saúde. Quando se tratar aí, ser da área de saúde, não é obrigatório você ser da área de saúde, beleza? Então, olha aí, mais uma questãozinha fácil para você tirar aí na sua prova de boa, né, gente? Então, é esse o nosso canal Trânsito Fácil Online, né? Esse Trânsito Fácil Online que vem ajudando a galera aí no seu processo de habilitação, beleza? Vamos trazer aqui, gente, agora para vocês aqui de boa a nossa sexta questão. Sexta questão, eu quero andar rápido porque é uma revisão para a sua prova. Você vai revisar para você fazer ali a sua prova. Então, olha só, a nossa sexta questão, ela traz aqui falando mais uma vez, marque a alternativa que não, né? Ele vai trazer, olha, não corresponde a um sinal vital. Não corresponde a um sinal vital. Ele quer algo que não seja um sinal vital. Hemorragia, galera. Olha só, hemorragia, tá aqui o nosso gabarito, né, gente? Letra A, já trazendo aqui fácil para vocês. Por quê? Pulsação, sinal vital? Sim. Respiração, sinal vital? Lógico. Temperatura corporal? Também, né, gente? Então não tem nem o que ir atrás aí. Olha só, a temperatura corporal, por curiosidade, é uma dos sinais vitais que não se alteram com a idade. Então, tanto faz uma criança como um idoso, ele sempre vai ter ali essa temperatura corporal ali, tudo igual, né? Não se altera por questões de idade, né? 37 graus, abaixo de 36 graus ali, 36 graus vai ser a hipotermia, né? Acima de 37 a gente vai ter a febre, beleza? E aí todo aquele material que a gente estuda. A febre, o que é que eu devo fazer? Compressas frias, né? Deve estar ali com compressas frias na questão da febre. Vou ter que estar na hipotermia, diferente, porque a hipotermia, você deve se aquecer, né? No caso, a gente faz o contrário, aquilo que eu sempre brinco com vocês lá na plataforma, né? A gente sempre vai trazendo para vocês as questões, e aí no que a gente brinca lá, falando sobre a questão do banho, né? A galera tem gente que quando tá com febre aí não gosta de tomar banho, né? Tem gente que não gosta de tomar banho de jeito nenhum, é verdade? Então vamos lá. Gente, trazendo aqui mais uma questãozinha para vocês aqui, a nossa sétima questão, beleza? Sétima questão, trazendo aqui a sétima questão, beleza? Deixa eu modificar aqui. O cuidado ali, quando ele traz cuidado indicado na presença de hemorragia externa, beleza? Então, o que é uma hemorragia externa, galera? Aquilo que a gente, quando vê lá, a hemorragia externa, né? Quando se trata de hemorragia externa, é quando aquele sangue está exteriorizando ali para fora, saindo para fora, né? Lembrando que a hemorragia interna, por dentro, é muito mais difícil de ser controlada. Então, a gente vai trazer nas alternativas, quando ele pergunta, né, no nosso conteúdo aqui, oferecer líquido à vítima. As nossas regras, ele já vai trazendo nas nossas regras que não se deve oferecer líquido, né? Quando ele traz as nossas regras, não se deve oferecer líquido, né? Quando ele fala aqui, perdão, não se deve oferecer líquido à vítima, certo? Então, eu não vou oferecer líquido à vítima de forma alguma, né? Para evitar desidratação, sem lógica essa. Fazer compressão no local do sangramento. Por incrível, olha só, questão tá massa essa B, vamos ver o restante aqui.
Jogar água oxigenada para coagular o sangramento? Nada, né, gente? Não mexer no sangramento, lógico que não. A hemorragia é um dos primeiros hoje no XABCDE, né, que você tem lá. É o primeiro que se deve fazer a questão do controle das hemorragias. Então, numa hemorragia externa que o sangue está saindo ali, lembrando que ela tem a venosa, né, e a arterial, certo? Então, você vai fazer o quê? Uma compreensão no local, tentando fazer com que aquele sangramento pare, controlar, né? Sempre ali compreensão com panos limpos, o gás limpo, beleza? Então, tá aí o nosso gabarito da nossa 7ª questão. Muitas questões aqui para você, beleza? Vamos trazer agora falando sobre o conteúdo, procedimento correto com o acidentado ali que sofreu queimaduras, né? Falando de queimaduras, as queimaduras que tem primeiro, segundo e terceiro grau. Professor, tá falando muito rápido. Gente, pausa o vídeo. Isso daqui é uma revisão para você levar para a sua prova. É uma revisão. E aí tem que ser rápido mesmo para você rever antes de ir para a sua prova e acertar as duas questões que é obrigado aí você ter aí na sua prova, acertar questões, muitas questões. Então, quanto mais questões você acertar, melhor para você, beleza? Então, a gente traz aí o assunto aqui sobre a nossa alternativa aí, 8ª questão, perdão. O procedimento correto com o acidentado que sofreu queimaduras, né? Então, se sofreu queimaduras, ele vai esfriar a área com água corrente. Tá bonito, né? Vamos ver o restante aqui. Passar creme dental, jamais, né, gente? A gente vê lá que a gente não deve passar creme dental, não deve passar esses margarina, né? Nada, não se deve passar essas coisas no ferimento. Cobrir o ferimento com gás e mantê-lo sob água. Também não deve cobrir, porque está muito quente ali, não se deve cobrir. Jogar água sanitária, jamais, né? Já pensou um negócio desse? Então tá aqui o nosso gabarito, letra A, né? Quando ele trata aqui, gabarito para você aí, fácil, o procedimento correto com o acidentado que sofreu queimaduras. Então vai lá esfriar aí com água corrente, beleza? Trazendo para você a nossa 9ª questão, a 9ª questão que ele vai aqui, não constitui, né, um procedimento, quando ele vai trazer aqui falando sobre quando ele se trata aqui a vítima em estado de choque, beleza? Então, gente, se a vítima está em estado de choque, né? Quando ela está em estado de choque, o que é que eu devo fazer? Manter a vítima deitada com as pernas elevadas caso não haja fratura na região. Esse aqui, você já quiser colocar, um para desmaio, né? Falar de desmaio, você pode manter a vítima deitada com as pernas mais elevadas. Então, você já faz a anotação aí que isso aqui pode ser para desmaio, né, galera? Aí com isso aí, se cair uma questão, você já tem mais algo aí que vai te ajudar, né? Desmaio, né? Um S aqui, desmaio. Rapaz, tá rindo de escrever. Desmaio. Né? Desmaio. Que coisa horrível. Afrouxar as roupas da vítima. Também aí vai, ele quer o que não, né? Mas também o desmaio para o estado de choque. Veja que aqui a pegadinha está no não. Ele quer uma que não, né? Esse aqui também é para desmaio, mas em caso de estado de choque, você pode manter a vítima deitada também, caso não haja fratura na região. Serve para desmaio e serve para o estado de choque, beleza? É estado de choque. Essa daqui está correta, ok. Afrouxar as roupas da vítima também está correta. Monitorar os sinais vitais da vítima também está correta, né? Então, resta para a gente colocá-la sentada, pois assim se reabilita mais rapidamente. Se a pessoa está em estado de choque, não tem como você fazer essa letra D aqui. Então veja, o que mais aqui vai ser as questões de lógica, né, gente? Questão de lógica para vocês, está aqui o nosso gabarito, letra D, certo? Letra D de dado. E a gente já vai aí para nossa bateria de questão, chegando aqui na nossa 10ª questão, galera. 10ª questão vai trazer aqui, falando sobre qual... Sempre ele vai trazendo uma negativa, né? Então, sempre ele vai trazendo uma negativa. Olha ali. Qual a informação não... Ele já traz em destaque, que é para você lá na prova do Detran, você ficar bem, né? Qual informação não é relevante ao ligar para o resgate? A gente vê lá tudo que a gente vai falar. Nome, né? O nome da pessoa, a gravidade, a localização do acidente, o número de vítimas, os veículos, né? Com isso, vocês já responderam aí
a nossa questão. Então, veja só. Quando eu me deparo com o sinistro de trânsito, né? Quando eu me deparo com o sinistro de trânsito, a primeira coisa que se deve fazer é sinalizar. E aí, quando você sinaliza, você vai ligar para o resgate, né? Quando você liga para o resgate, eles vão te pedir informações, como o teu nome, né? A quantidade de vítimas, as situações da vítima, se foram quantos veículos, se tem produtos perigosos ali vazando, se tem combustível vazando, né? Vai perguntar ali o número de vítimas, quantas pessoas. Então, com isso aí você vai responder a nossa 10ª questão. Então, traz na nossa 10ª questão, ele quando vai trazer aqui na nossa 10ª questão, ele quer saber qual informação não é relevante ao ligar para o resgate. O endereço e o telefone das vítimas. Veja que é um não que ele quer. Descrição da gravidade, acabei de falar, né? Localização do acidente. Via tal, a BR tal, CE tal, sou no Ceará, PB tal, né? Qualquer que seja ali a via, você vai informar. E o número de vítimas, quantas pessoas, o estado é grave ou não, beleza? Então, tudo isso aí você vai informar na questão de um acidente. 11ª questão, em caso de acidente com veículo transportando produtos inflamáveis, né? Olha só, gente, questão aqui sobre produtos inflamáveis. E aí ele vai perguntar o procedimento correto do condutor, né? O que é que o condutor deve fazer? Olha só, providenciar o mais rápido possível o escoamento do produto, né? Ele quer aqui, em caso de produtos inflamáveis, o procedimento correto. Ele vai providenciar ali o mais rápido o escoamento do produto. Letra A, né? Sinalizar o local ali da via, né? Então ele quer a correta. Veja que aqui você sempre na sua prova presta atenção. Ele quer correto. Eu vou providenciar o mais rápido possível o escoamento do produto, se é inflamável, né, gente? Sem lógica. Mas vamos para a próxima. Sinalizar o local com tochas de fogo. Ixi, já pensou? Galera, só atenção para vocês aqui um pouquinho. Quando a gente trata desses, quando a gente vai trazer. Gente, olha, a questão de lógica. Uma questão começa 11. Se tem produtos inflamáveis, né? Algo que vai pegar fogo. Eu vou sinalizar com tocha de fogo. Então veja que as questões de Detran, às vezes, é o seu nervosismo, a sua ansiedade que faz com que você não responda aquelas questões. Certo? Mas se tem produto inflamável, vamos voltar para a nossa questão. Só para mostrar para você que não é tão difícil assim, né? Sinalizar o local com tocha de fogo não, efetuar primeiramente a limpeza do veículo. Você vai limpar, não tem lógica, né? A via deve ser interditada e o local evacuado. Lógico, é isso aqui, ó. E a gente estuda lá na nossa plataforma, na nossa aula, que aí deve ser no mínimo quantos metros ali, gente, que eles trazem ali. No mínimo você deve ficar numa distância ali de 800 metros, né, gente? 800 metros a distância de produtos inflamáveis. Lembre-se que a maioria das pessoas vão o quê? A maioria das pessoas, elas morrem por curiosidade, né? Então, às vezes tem um veículo ali, o veículo explodiu ou está ali correndo risco de explosão e você vai estar perto querendo gravar o quê? Hoje em dia um vídeo, né? Você vai querer fazer um vídeo ali do local, né? Então, prestem atenção que dá para responder de boa as questões da prova do Detran, beleza? Então, trazendo aí nosso conteúdo, 800 metros, você deve a via ser interditada. Lembre, volte esse vídeo, pause as questões para você entender o assunto. Isso é tudo que a gente estuda na nossa plataforma desde muitos e muito tempo. As questões do Detran são essas. O melhor local do corpo para fazer ali, aqui, quando ele traz na nossa... o melhor local do corpo para verificar a pulsação, né? Vai querer saber ali a pulsação. E aí ele traz, logo na letra A, lógico que vai ter a carótida, né? Aqui o nosso gabarito. Melhor local para a gente ver, para verificar a pulsação, é o pescoço, beleza? Perna, nada a ver, né? Nuca, nada a ver. No pulso, se vê, mas não é o que realmente ele quer. Então, aí o melhor local vai ser a nossa no pescoço
para verificar a pulsação, beleza? Então, galera, esse aí é o nosso canal Trânsito Fácil Online, né? Trazendo questões aí para você que está no seu processo de primeira habilitação. Segue o canal, tem no Instagram também, Professor Moraes, tem aí no YouTube aqui, vamos ter também no nosso Facebook aí, sempre aí com nossas redes sociais, ensinando a você a como passar na prova do Detran, beleza? Vamos para a nossa 13ª questão. Quando ele vai trazer 13ª questão, ele traz aqui um assunto que a gente muito comenta na nossa prova, lá na nossa aula de primeiros socorros. Um acidente, a gente observa os ferimentos de uma vítima, que ela esguincha sangue. Então a gente já vai ver aqui que isso aqui é o quê? No ritmo de pulsação. É uma hemorragia, né? A gente aqui está tratando de uma hemorragia. Conclui-se que ocorreu um corte em que, galera, né? A gente vai ver quando acontece esse corte, né? Que ele esguincha sangue, o mesmo ritmo da pulsação, e lá a gente ensina que o mesmo ritmo da pulsação é o do coração, né? Conclui-se que ocorreu um corte de quem? De uma artéria, galera. Artéria, né? Uma veia, o sangue vai sair ali meio escuro, mas um músculo, não, né? Um nervo também não. Então, numa artéria é que responde melhor a 13ª questão. 14ª questão, trazendo rapidez aqui para vocês, falando sobre o nosso vírus do HIV, beleza? Sempre falo do vírus do HIV. A contaminação pelo vírus da AIDS, né? Ocorre de várias maneiras e reduz os riscos de contaminação. Eu quero saber o que é que reduz o que é que vai reduzir nessa AIDS, o que é que vai reduzir os riscos de você se contaminar, beleza? Então veja só, gente, olha só, sempre você deve tomar cuidado em um sinistro de trânsito, eu digo para você, usando os EPIs, né? Então você vai usar EPIs para se prevenir de entrar em contato com fluidos ou sangue ali no momento do acidente. Às vezes você tem uma cutícula de unha que você cortou ali, tem um ferimento aberto, e isso pode proporcionar ali a contaminação pelo vírus da AIDS, beleza? Então vamos voltar para a nossa questão, para a gente responder aí de forma bem legal, né? Para que você não erre na prova. O que é que ele quer? O que reduz, né? Reduz os riscos, tá aqui, reduz os riscos de contaminação. O que é que reduz a contaminação? Se você socorrer a vítima usando luvas, beleza? Se alimenta bem, toma vitaminas. Isso vai evitar o contato com AIDS? Isso não tem nem nada a ver, né? Está tomando antibiótico? Também não tem nada a ver. Está com vacinas em dias? Outra coisa que não tem nada a ver, beleza? Então aí, respondendo aí nosso gabarito da 14ª questão, vamos dar uma apressadinha aqui, porque tem muita questão ainda, muita questão boa para vocês, trazendo aqui a nossa 15ª questão. A nossa 15ª questão, no caso de hemorragia, mais um caso de hemorragia aqui, o uso de uma compressa limpa serve para quê, gente? Então a gente vai fazer o que com uma compressa limpa, né? Compressa limpa. Estancar a hemorragia interna, gente, interna é por dentro, né? Se fosse externa, seria a resposta. Então tá aqui na nossa letra D, hemorragia externa, já que eu falei, né? Show de bola. Imobilizar uma fratura, nada a ver. E manter temperatura do corpo corporal ali, nada a ver, beleza? Vamos para a nossa 16ª questão, trazendo aí para você a 16ª questão. Você percebe que a temperatura corporal está elevada, né? Uma febre, né? Na vítima. Qual a melhor atitude a ser adotada? A galera aqui vai falar de quê? De febre, né? Então ele está com febre, olha, temperatura elevada, né? Então um tempinho aí para você responder de boa. Quando ele trata aqui da nossa febre, eu estou escrevendo muito ruim aqui, né? Febre. Rapaz, brincadeira. Febre. Forçar a beber água? Não, gente, não se deve dar água, né? Então olha só que coisa. Abanar, jamais, abaná-la, né? Tá abanando a vítima, não.
Que tal aplicar compressas frias sobre a testa? Olha só, com febre é isso aqui, ó. Aplicar compressas frias sobre a testa, né? Um banho ali. Dá um analgésico antitérmico, né? Também não. Olha só, galera, na prova do Detran, quando vier se dar medicamento, né? Mobilizar, movimentar a vítima, isso vai estar errado. Então, sempre se atente para essas questõezinhas que vai trazer falando sobre dar medicamento à vítima, certo? Então, aí, se está com febre, o melhor que você vai fazer é aplicar compressas frias sobre a testa, beleza? Sempre dá uma voltadinha no vídeo, pausa o vídeo para você acertar essas questões. Gente, 17ª questão, trazendo aqui para você na nossa 17ª, bem legal, né? Deixa eu trazer aqui essa 17ª, quando ele trata de SAMU, né? Ele quer saber o que é que significa o SAMU, significado. Veja que legal, e eu sempre falo para vocês na aula, não é isso? Eu sempre falo lá para vocês, gente, preste atenção que isso aqui é cobrado na prova, isso aqui é questão de prova. Então aí uma questãozinha dada para você, se cair, você não errar. Seção, nada a ver, né, gente? Serviço de auxílio médico de urgência, pode até você se confundir com um negócio desse aqui, né? Porque começa por serviço, mas não é auxílio. Seção de auxílio, também não. Então resta aí a nossa letra D, serviço de atendimento móvel, aqui quando ele chamar, né, o nosso SAMU. Ó, S, né, de A, aqui, atendimento, de M, móvel, né? Vai trazer aqui o móvel, de urgência. Então tá aí o nosso SAMU, fechando aí para você a nossa 17ª questão. Beleza? Show de bola? Vamos para a nossa questão aí sobre fratura exposta, que é aquela... Gente, a gente trata na nossa aula, né? Quando a gente fala... Bem legal na nossa aula, quando a gente fala sobre fraturas, a gente tem dois tipos de fratura. Fratura fechada, né? Que se divide ali em algumas fraturas, né? Oblíqua, mas a gente não vai tratar, a gente quer que na prova do Detran caia fratura fechada e fratura aberta, fratura exposta, que é a fratura aberta, beleza? Só para a gente entender, aí a gente traz para você a 18ª questão. Quando ele trata da nossa 18ª aqui, o que é uma fratura exposta, né, gente? Ele vai trazer, quando um pedaço do osso atravessa a pele, sim, né? Ficando exposto. Olha só, gente, questão dada, né? Dada, tá aqui a nossa resposta. E você já fixa para a sua prova. Tratou de fratura exposta, que é quando o osso sai para fora. Mas vamos ver aqui as outras. Letra B, luxação. Não, a gente vê que a luxação, né, não trata de fratura, não tem nada a ver. Lesão onde o músculo aparece entre a pele. Músculo não, é osso. Lembra que ele trouxe, se fosse osso, né? Poderia ser, mas aqui é músculo, não. Fratura parcial dos ossos, não, aí é uma fratura fechada, né? Então, trazendo aí a nossa 18ª questão, trazendo bem legal aqui que você resolvendo a 18ª questão. Quando trata aqui na 19ª questão, trazendo conteúdo para você aí da nossa 19ª questão, ele diz, um motorista ao realizar a troca de um dos pneus do veículo, está mais para a questão de mecânica, né? Mas veja só, vai falar de atropelamento. Ele é atropelado por uma motocicleta. Nessa situação, como conduta de primeiros socorros, o motociclista deve... O que é que ele vai fazer? Explicar o ocorrido aos curiosos que se aproximam? Não, né, gente? Nada a ver. Só trazer uma curiosidade aqui para vocês, né? Essa questão de curiosos, a gente sempre trata nas nossas aulas, questão de consciência. Gente, só vai para o sinistro de trânsito se você for prestar socorro, se você for ajudar. Porque muita gente ali naquele sinistro, às vezes, atrapalha. Então, chega lá, seja útil. Não fique no meio, às vezes atrapalha as equipes de socorros, não é isso? Então, vamos aqui para a nossa questão... respondendo aqui, que sei que você está louco para resolver essa questão. Então, o motorista, quando ele é atropelado, o que é que vai fazer? Explicar o ocorrido aos curiosos? Curiosos eu falei que não, né? Não tem nada a ver. Procurar um guarda de trânsito, né? Um agente de trânsito para fazer um boletim de ocorrência, o que é que isso tem a ver? Né? Nada. Primeiro você tem que fazer o quê? Olha aqui, né, professor, que a gente tanto fala, sinalizar adequadamente o local, providenciar o socorro médico especializado. Olha aí o nosso gabarito aqui, bem legal. Letra C, questão de lógica.
Transportar a vítima ao posto de saúde mais próximo com a ajuda de outro motorista? Também não, né? Não se deve movimentar a vítima, beleza? 20ª questão, né? Nossa 20ª, quase não sai aí. 20ª questão. Traz sobre uma hemorragia nasal, né? A hemorragia nasal é muito frequente em acidente de trânsito e pode indicar, né? O que é que pode indicar uma lesão, ali uma hemorragia nasal? Ela vai dizer que é o quê, né? A gente tem parada respiratória, vai sair sangue pelo nariz, professor. Isso, sangue lá pelo nariz. Não, não é isso, né, gente? Traumatismo craniano, tá aqui o nosso gabarito, né, professor? É isso. Gente, eu falo assim porque a gente já estudou essa matéria, eu deixo gravado apenas para vocês, em questão de vocês se adequarem, né, vocês ali, para a prova, como é que vai vir as questões sobre o assunto. Daqui fica mais fácil o entendimento. É uma aula de primeiros socorros resumida para vocês, em questões de todo o assunto que a gente estuda, beleza? Estado de choque não vai sair sangue pelo nariz em estado de choque. E lesão na medula também não vai sair hemorragia, não vai ter, perdão, hemorragia nasal, beleza? Então, gente, olha só que legal, quantas questões massa aí para vocês, né? Quantas questões aí de primeira para vocês. A gente vai trazer a 21ª questão, né? Vamos trazer nossa 21ª questão. Desde já, gente, não deixe de ver essa aula, porque é importante para vocês, para a aprovação de vocês. Tudo aquilo que eu falo na plataforma, resumido aqui para vocês com todo carinho. Então assista essa aula, porque vai ajudar a todos vocês, beleza? Nossa aula de primeiros socorros aqui em forma de questões. Beleza? 21ª questão. Enquanto se aguarda o socorro especializado para atender a vítima com queimaduras, o procedimento adequado consiste em aplicar... Você vai fazer o quê? Olha só o que é que ele traz. Compressas, algodão, pomada curativa, né, gente? Você está aguardando socorro especializado para atender a vítima de quê? Queimadura. Isso sempre pega esses trechinhos, ó, com queimaduras, né? Procedimento, lembrando que a queimadura, 1º grau, 2º grau e 3º grau, né? Quando a gente trata das queimaduras. Queimadura de 1º grau é aquela que fica ali, pode ser até queimadura do sol, né? Uma queimadura que fica superficialmente, a pele fica avermelhada, uma queimadura de 1º grau. 2º grau é aquela queimadura que já deixa bolhas, né? Que ela vai levantar a bolha ali no local. E a queimadura de 3º grau é aquela que queima profundamente os tecidos, né? Ela profundo mesmo. Então essa é a queimadura de 3º grau. Tô de bola? Gente, então nesse caso de queimadura, o que é que eu devo fazer? Algodão embolido em álcool? Jamais, né, gente? Fazer um negócio desse. Algodão embolido em óleo mineral? Também não. Não se deve colocar nada essas questões em cima de queimaduras, beleza? Pomada curativa, se não deve colocar nada, essas 3 alternativas estão erradas. Restando para a gente queimadura, compressas de água fria para esfriar ali o local, né? Com pano limpo, certo? Então, aí numa queimadura de 1º até 2º grau, você pode colocar uma compressa de água fria para pano limpo. Mas 3º grau é meio complicado você fazer isso, beleza? Vamos para a nossa 22ª questão, sem mais delongas aqui para você. Em um sinistro, um acidente de trânsito envolvendo motociclista, o procedimento adequado é... O que é que você vai fazer? Ele já traz o adequado. Remover o capacete. Olha a palavrinha que eu sempre falo para vocês, ó. Remover o capacete somente em caso de muita dor. Não, né, gente? Olha somente. Mudar a posição do motociclista para acomodá-lo. Movimentar? Não se deve movimentar, professor. Aprendi isso aí. Beleza. Remover o capacete. Olha, de novo. Para facilitar a respiração. Não. Gente. Então, gente, nesse caso... Quando eu trago para vocês aqui a questão do motociclista, capacete, claro que vai ter situações que você vai se deparar com um sinistro de trânsito e as pessoas ficam olhando, às vezes o capacete ele está sufocando ali a pessoa, né? Ele está sufocando a pessoa. E aí você não vai movimentar? Claro que vai movimentar. Por quê? Porque está sufocando. Então você vai arrumar uma forma de fazer com que não... Lembre que os primeiros socorros é para salvar a vida. Tem a galera que acha que deve deixar morrer e não movimentar. Não é bem assim que funciona. Voltando para o nosso texto, para a nossa questão, a gente vai ver que
aguardar, né? Porque quando ele vai trazer aqui, aguardar aqui um socorro especializado, né? E não remover o capacete. Mas lembre-se, tem as exceções. Não remover o capacete, beleza. Mas vai que o cara tá ali engolindo sangue, tá com a posição que você... Só o simples fato de você mover um pouco, lembre que tudo tem exceção. Você vai salvar uma vida. Então aqui responde melhor a nossa alternativa, a questão 22 é a alternativa letra D. Legal? 23ª questão, professor. 23ª questão, quando eu vou trazer aqui para vocês, vítima de acidente pede água. O que fazer? Já sei que eu não devo dar, né, a água para a vítima beber. Aí aqui, vamos ver, manter a vítima, mantê-la em jejum, de jejum não dá nada, né? É o que deve ser feito. Mas vamos ver as outras alternativas. Dá bastante líquido? Não. Dá um copo no máximo? Não. Não forçar, deixar tomar apenas o que quiser. Não, nada, né, gente? Então aqui, 23ª questão, tá aí, nosso gabarito. 24ª questão, você já cansado aí, mas sempre na luta. Ele vai na nossa 24ª questão, perdão, né? Ele vai trazer aqui na nossa 24ª questão, falando sobre como colocar um colar cervical da vítima, né? Colocar o cervical, né? O colar cervical. Gente, colar cervical, ele é importante, né? Quando você está ali no sinistro de trânsito, para imobilizar, em caso principalmente da coluna cervical, né? Então vai ser colocado, como eu já falei aqui, voltando para a nossa questão, você vai saber responder, né? E aí, gente, deixa bem legal aqui para vocês aí, não tem como errar. Porque no pé, colar cervical no pé, no braço, atrás do joelho, pegadinha, só para você não zerar numa prova dessa, né? Então legal aí, 25ª questão. Canal Trânsito Fácil Online, aí a nossa 25ª questão, sem mais delongas, porque você quer passar nessa prova o mais rápido possível e a gente está aqui para te ajudar, né? Uma vítima aqui, quando ele traz aqui uma vítima de acidente, né? Uma vítima de acidente de trânsito está gritando com muita dor. Ela está com dor. O que fazer? Dar remédio para dor? Não se deve dar. Ela é vítima de quê? Vítima de um sinistro de trânsito, de um acidente de trânsito. Eu devo dar remédio? Não. Levar imediatamente ao hospital. Como, né? Não tem, gente. Fazer isso também não. Você pode piorar a situação do acidentado. Esperar a chegada do resgate? Também. Ela está com muita dor. Você deve fazer compressas geladas no local da dor. Lembre-se que no acidente de trânsito, ali no sinistro de trânsito, né, quando ele traz aqui o sinistro de trânsito, gente, é para minimizar aquelas situações ali de potencial perigo, você vai minimizar. Então veja que você deve sempre ser solidário, sempre prestar o socorro para tentar até a chegada do socorro, especializado, beleza? Então é isso que você deve fazer, aguardar, mas ter sempre consciência que você está ali para minimizar aquelas primeiras situações, a primeira situação do sinistro que é horrível, né? Beleza? Vítima que usava cinto de segurança, ela está inconsciente. Olha só, ela usava o cinto de segurança, a vítima, né? Mas ela está inconsciente, né? Então tá dentro do veículo. O que é que eu vou fazer em primeiro lugar? Sinalizar o local e chamar o resgate, retirar o cinto de segurança, retirar a vítima do veículo e deitá-la. Se for um banco reclinável, incliná-lo o máximo possível, né? Só nesse item aí da letra D, né, quando ele traz se for um banco reclinável, imagine você tiver com uma fratura de coluna, né? Você vai reclinar o banco ali, deitar o cara, né, gente? Então tem umas questões que realmente para você ter lógica, beleza? Tenha lógica que você tenha paciência que você vai responder todas essas questões. Então, gente, eu sempre venho falando, o que é que deve fazer primeiro? O que fazer em primeiro lugar? Sinalizar o local, e chamar o resgate especializado. Tá mesmo? Ela está inconsciente. Você vai retirar o cinto de segurança? Para quê? Está inconsciente. Retirar a vítima do veículo e deitá-la? Também não. Então, olha lá, sinaliza rápido e chama o resgate o rápido possível. Os primeiros 5, mais rápido possível. Os primeiros 5 minutos, eles são fundamentais ali na questão dos primeiros socorros. Beleza?
27ª questão, né? A gente trazendo aí a nossa 27ª questão. Rapidez aí para você. Ele quer uma opção o quê? Incorreta, né? Vamos lá, professor. Ele quer uma incorreta. Professor, fui aprovado. Cara, a galera tá acertando 37, 38 questões. Aqui no Ceará são 40 questões, gente. A galera tá show de bola, voando baixo com essas questões. Beleza? Então é isso. Assinale a opção incorreta. Ele quer incorreta. O pulso representa a regularidade da contração, quando ele vai trazer aí. Então ele quer trazer, ele traz, o pulso representa a regularidade da contração do coração. Beleza? Ele quer uma incorreta. Sua frequência varia com a idade do coração. Lembre-se que ele quer uma incorreta. O ritmo irregular pode ser patológico, né? Olha, quando ele traz o pulso representa a regularidade da contração do coração. Com um pulso fraco pode estar ocorrendo uma hemorragia, sim, né? Bem. E aí, ao verificar o pulso, usamos os dedos polegar e o indicador sobre uma artéria. A gente vai trazer aqui, ao verificar o pulso, usamos os dedos polegar, né? Quando ele vai trazer a incorreta, a nossa... Ih, borrou tudo aqui, carambas. Vamos lá, gente, olha só, rapaz, que negócio danado. Então, a nossa letra D aí, incorreta, né? Quando ele trata pulso, representa a regularidade, não é irregularidade, regularidade, beleza? 28ª questão, quando ele trata da nossa 28ª questão, rapidez, porque vocês têm pressa, né? Já já a gente vai estar aprovado aí. Ao observar uma pessoa tendo convulsões, a gente sempre fala da convulsão, a salivação, né, que a pessoa fica tendo ali. Não permitir, não intervir, perdão, porque isso passa espontaneamente. Passa, né, galera? Então isso aqui é correto. Ele quer as convulsões deve-se. O que é que eu devo fazer? Não intervir. Tá correto, né? Porque isso passa espontaneamente. Não intervir? Não, gente, tá errado, né, gente? Beleza? Pegadinha, pegadinha. Abrir a boca da vítima, colocar um pano entre os dentes para evitar, não, né, gente? A mordida na língua também não. Olha que coisa irregular, também não. Vamos para a próxima. Pedir ajuda a outras pessoas, tentar imobilizá-las, segurando-a firmemente contra o chão. Não, não deve segurar firmemente no chão. A gente vê na nossa plataforma o que é que se deve fazer com convulsão. Essa altura, meus alunos já responderam todas aqui. Tendo aí o nosso gabarito, o que é que eu devo fazer? Proteger a cabeça, né, gente? Aqui, olha só, proteger a cabeça, vai borrar de novo. Proteger a cabeça da pessoa contra traumas e virá-la de lado, caso esteja ali com a questão de vômitos, beleza? Então, gente, a convulsão, a pessoa vai ficar ali se batendo, né? E aí você não deve, é involuntário, você não deve tentar segurá-la, né? Nem deve tentar colocar nada na boca dela ali pressionando, porque você pode piorar a situação. É proteger a cabeça da pessoa contra trauma, para não ficar batendo, e virá-la de lado caso esteja ali a questão de vômito, certo? Vamos para a nossa 29ª questão, aqui já trazendo para você a nossa 29ª questão, quando ele trata aqui no nosso texto em que tipo de situação devemos retirar. Agora ele quer uma que movimente a vítima, são aquelas exceções que a gente traz lá para vocês, beleza? Então aqui ele vai trazer aqui, ó, deve retirar a vítima do veículo antes da chegada do socorro profissional. E aí você, meu aluno, com certeza já respondeu. Quando estiver chovendo? Não, né, gente? Jamais. Quando houver perigo de incêndio e outros riscos de acidente, tá aqui o nosso gabarito, né, gente? Aí vamos olhar as outras alternativas, né? Vamos sempre olhar. Então aqui o nosso gabarito, show de bola. O professor já tá também assim, igual vocês, cansado. Caramba. Vamos lá. Em qualquer situação, não. Só quando houver perigo. Quando o acidente ocorrer à noite, não. Quando houver perigo de incêndio e outros riscos é evidente, né? Tem um risco ali iminente, você vai movimentar nessa situação. Apenas nessa situação, beleza? Ao socorrer, 30ª questão, quando a gente trata aqui da nossa 30ª questão, ao socorrer uma vítima de acidente de trânsito, sinistro de trânsito, não esqueça desde o começo que eu venho trazendo para vocês. Quais providências abaixo está incorreta? Olha, preste atenção nisso aqui, ó. Correto, incorreto, porque você vai uma hora parar, não vai entender nada
e vai marcar às vezes uma questão correta, vai perder uma questão porque quer a incorreta, você marca correto, porque você acha que pediu isso, beleza? Então, muita atenção. Não se preocupar com a distância a ser sinalizada, já está aqui, né, gente? Estar perto da vítima é o mais importante. Vamos ver as outras? Se o motor de um veículo estiver funcionando, desligar. Isso aqui é correto. Se você puder, você deve desligar. Acionar o freio de estacionamento, freio de mão, sim. Ligar o pisca-alerta do veículo, sim. Né? Então aqui a nossa incorreta, o nosso gabarito aqui, ó. Letra A, né? Então trazendo aqui a nossa letra A. Não se... Por quê? Porque é incorreta. Não se preocupar com a distância a ser sinalizada. Deve se preocupar sim, né, gente? Então, galera, com isso a gente fecha aí as nossas 30 questões aí comentadas sobre primeiros socorros. E aí você vai partir para a sua prova. Não esqueçam, galera, é o sonho de vocês. Então, muito importante que vocês mantenham firmes nesse sonho. Acreditem em vocês. Vão em busca, porque vai dar tudo certo, beleza? Então aí, gente, quando tratar de sinalização de sinistro de trânsito, a primeira coisa que se faz é um sinistro. Pause o vídeo lá no primeiro, onde veja aquelas regras, porque vocês, com essas regras, vão responder todas as questões possíveis que caírem na prova de vocês. Primeiros socorros, resumidaço para vocês. Peço a vocês que deixem o like, se inscreve no canal, compartilha para que a gente possa ajudar aí a galera. Valeu? Forte abraço, gente! Fiquem com Deus e até a próxima aula, se assim o Criador nos permitir.